Tudo bem com vocês? Olá, Isabelle. Oi, Yasmin. Boa tarde, Stephanie. Como é que vocês foram de descanso? 2 semanas aí, como é que vocês foram? Deu para descansar bem ou ficou assim, sobre as 2 semanas, ô Isabelle? Como foi essas 2 semanas de vocês de descanso? Foi bem assim, né? Esse, né, já sei. Não foi boa, Yasmin. Foi chato. Ah, isso é uma boa notícia. Quer dizer que as aulas fizeram falta ou não? Foi bom, não foi tudo descanso, mas ok. É. Não, as respostas de vocês foram ótimas, viu? No caso, enfim, de qualquer jeito, né? Eu acho que as aulas faz parte da rotina, né? E quando quebra, assim. Mas é bom um descanso, ainda mais 2 semanas. O ruim é só você faltar o que fazer, né? Mas foi legal, porque foi na casa de uma amiga. Ah, nessa parte é legal. Eu aproveitaria para dormir o dia inteiro. Não consegui fazer isso porque eu estava no colégio, né? As 2 semanas. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, né? Mas se eu tivesse a oportunidade, acordava umas 9h30, tá bom? Pessoal, vou começar com a chamada, tá bom? Vamos lá. E tive pouca gente, eu já aí. Deixa eu... Ana Beatriz não veio, né? Ângelo também não. Putz, a Ellen. Não, Isabelle. Geralmente não, porque eu tenho uma aula às 7h30 para dar, tá? Segunda, terça e quarta eu tenho uma aula para dar às 7h30. Aí eu não posso acordar às 9h30. Mas no sábado, sábado, final de semana, é isso aí mesmo. Antônio Guilherme. Guilherme não tá. Cauã. Cecília, Larissa, Roger, Gustavo, Yasmin tá aqui, Yasmin. Isabelle Almeida não tá. Isis, a Isis tá aí? Acho que eu vi o nome dela. Bom, aqui tá o nome dela, Isis Lara, na chamada. Vou colocar aqui. Carolina veio, Letícia também não. Lívia também não. Maria Clara, sumiu a menina Maria Clara. Maria Isabelle. Maria Isabelle tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Maria Caroline, Marlon, Milena, Stephanie. Pronto, então quer dizer que só vê vocês mesmos, né? Stephanie, Maria Isabelle, Yasmin e a Isis que tá aqui. Rapaz, cadê os coleguinhas de vocês? Vocês têm que avisar a Maria Clara porque ela não trouxe o livro, ela ficou sem nota. Pelo menos em inglês, quem tiver contato com a Maria Clara, avisa para ela que ela ficou sem nota. Peça para ela entrar em contato se ela puder. Peça para ela entrar em contato comigo. Ver como é que a gente pode resolver isso. Pois é, ela não trouxe nenhum livro, na verdade. Eu acho que não foi só em inglês, não. Ela ficou sem nota mesmo. Tá? Sem nota. Pronto, tá, pessoal? O que a gente tinha para hoje, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem um livro, mas eu vou explicar um pouquinho melhor algumas coisas. Deixa eu pegar aqui. A gente vai pro livro, tá bom? Lá na página 76, tá? Que foi o conteúdo que a gente começou a aula passada. Quer dizer, a aula passada foi a aula passada. Que a gente estava discutindo sobre o wood, né? Essa palavrinha mágica aqui que a gente estava aprendendo. Basicamente, todo o conteúdo girava em torno do wood. Só para testar a memória de vocês, alguém lembra para que serve esse wood? Alguém tem alguma memória, sim, para que ele serve? Alguma função? Não? Algum chute, assim? Pronto, vou lembrar vocês. De forma curta e grossa, tá bom? Nenhuma memória de peixe. Vixe, Isabelle, tá ruim. Mas vamos lá, tá? O wood, pessoal. A primeira coisa que a gente precisa saber é uma palavra que não tem tradução. Isso aqui eu disse várias vezes. Não adianta você tentar traduzir o wood, que você não deve tentar traduzir. Se você colocar no Google Tradutor, ele até vai dar uma tradução para você. Se eu não me engano, a tradução vai ser seria, alguma coisa do tipo. Mas não, tá? Não se apegue a essa tradução. Não vá para o Google Tradutor. De verdade, ela não tem tradução nenhuma. Mas ela tem uma função, tá? E a função dela é modificar um outro verbo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples. Vou pegar aqui o verbo aprender, por exemplo. Vou até colocar aqui no chat.
temos aqui o verbo aprender, o verbo learn em inglês. Qual é a função do would nessa fase? Se eu pegar o verbo learn e eu acrescentar a palavra would antes do learn, eu vou ter esse efeito aqui, ó. Vou escrever would learn e a gente vai ver como é que fica a tradução. Pronto. A partir do momento que eu escrevo would learn, o verbo aprender passa a ser traduzido como aprenderia. Ou seja, esse would, ele modifica o verbo, dando essa terminação de IA que a gente tem no português, tá? Isso vai acontecer com qualquer verbo que você usar. Por exemplo, o exemplo do verbo play, que é o verbo jogar. Se eu escrever would play, a tradução agora vai de jogar para jogaria. Então, sempre tem isso aqui em mente. É como se o would ele correspondesse ao IA do português. Vou até colocar aqui, ó. Would é igual a ia, tá? E você pode brincar nisso à vontade. Qualquer verbo que você pegar, se você colocar o would antes, ele vai ter essa mudança de significado. Isso aqui não tem exceções. Não é do tipo de coisa que você vai ter exceções. Você sempre dá para confiar nessa tradução, tá bem? Por exemplo, daqui mais um exemplo, o verbo study, que é o verbo estudar. Vamos lá, vamos modificar esse verbo com would. Would study. Então, como é que would study a gente pode traduzir isso? Eu estudaria, tá? A gente vai traduzir o study como estudaria a partir de agora, porque tem o would, e o would ele está modificando o sentido do verbo estudar, certo? Em resumo, essa é a função do would, é modificar o verbo que vem depois dele. E aí, pessoal, lembrou tudo certo? As meninas, que eu acho que Stephanie faltou as aulas sobre o would, se eu não me engano. Você pegou a ideia? A Maria Clara que chegou agora. Deu para lembrar, né, Maria Isabelle? Sim, é isso mesmo, tá? Ele é bem tranquilozinho mesmo. Vou até apresentar uma tela para os exemplos ficarem na tela, né? Porque no chat é um pouco ruim, tá? E eu vou só comentar algumas coisas que a gente tinha aprendido, só para a gente relembrar mesmo. Pronto, apresentando, tá? Vamos lá. De anotação, inclusive, eu até partilhei para vocês uma anotação lá no Google Sala de Aula. Na época que a gente estava tendo essas aulas, eu partilhei, tá? Mas o que mais que a gente aprendeu? A gente sabe que o would, ele modifica o verbo, tá? Mas existe também algumas variações. Vou pegar aqui uma frase em português mesmo. I would study English, né? Eu estudaria inglês. Vamos colocar aqui, se eu tivesse vontade. Vou colocar a frase inteira. Se eu tivesse disposto, ou se eu tivesse coragem, vamos colocar assim. If I have courage. Pode ser assim, tá? Ó, eu estudaria. Vamos tentar modificar essa frase, tá bom? Então, aqui o estudaria está aqui. O que a gente aprendeu. O would, ele está modificando o verbo estudar. O que a gente pode mexer nessa frase? A gente viu também que a palavra would, ele também tem formas negativas, tá? Então, essa frase eu posso traduzir assim, ó. Eu estudaria inglês. Vou até colocar 3 pontinhos, tá? Eu estudaria inglês se eu tivesse coragem, se eu tivesse disposição, tá? Você pode traduzir de várias formas. Agora, se eu quisesse, por exemplo, escrever a forma negativa, vamos supor que eu quero escrever assim, ó. Eu não estudaria inglês. A gente já vai ter uma modificação, né? A gente aprendeu o seguinte, que o would, ele tem uma forma negativa. E a forma negativa do would, ela é simples. Você só precisa colocar o not depois. Então, I would not study, fica eu não estudaria. Sim, Stephanie, é isso mesmo. Exatamente. Ele funciona como um verbo auxiliar. E lembrando que a gente tem algumas contrações. Eu até separei algumas letras de música para a gente comentar um pouquinho. Só a gente só não vai poder ouvir, infelizmente. Esse é o problema, né? Porque o YouTube vai bloquear o canal do colégio. Mas aqui a gente está só relembrando para a gente analisar depois. Você pode escrever também a forma negativa. Ó, I wouldn't study. Eu não estudaria. Tá? Então essa tradução vai ficar mesmo. Eu não estudaria. Então você vê que inicialmente ele realmente é bem simples, tá? Ele é bem direto, ele é bem... não tem muito o que saber sobre ele, não. Isso é a forma negativa, tem as anotações sobre isso lá no Google Sala de Aula, e você também pode encontrar as formas interrogativas. Na forma interrogativa, você coloca ele antes do sujeito. E no caso aqui vai ser o pronome, tá? Would I study English? Eu estudaria inglês? Vou colocar aqui com uma pergunta. Então, simples, né?
Basicamente, na negativa, coloca o would mais not. Na interrogativa, pega o would e coloca ele no começo da frase. Pessoal, só isso, tá? O que eu tinha explicado aula passada, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora, é porque em alguns contextos bem específicos, o would ele poderia ter o significado de costumar. Costumar fazer alguma coisa, mas isso aí eu vou deixar um pouquinho para lá, que isso aí a gente explora mais. Lá no nono ano, a gente explora um pouquinho melhor outras funções que o would vai ter, tá bom? O que a gente vai entender agora? Eu trouxe aqui, pessoal, algumas letras, tá? Eu tinha selecionado algumas músicas, tá? Inclusive algumas que vocês tinham me recomendado. Eu até dei uma olhada aqui nas letras. Que eu tinha, deixa eu ver aqui quais eram as músicas. Que eu sei que falaram. Me falaram em Tear of Gold, Lágrimas de Ouro. Alguém tinha falado em Someone You Loved. Essa é uma recomendação mais antiga. E tem Heather, que essa aqui foi até a Stephanie que deu a recomendação. E tinha outra. Que a outra eu não me lembro do nome. Ah, aquela do... High Hopes, tá? E foi o que eu fiz, eu peguei a letra, eu fui dar uma olhada na letra e ver se a gente tinha algum trecho que a gente tivesse a palavra would, para ver se a gente consegue analisar, tá bom? Só que assim, detalhe, a única letra, deixa eu ver aqui, que eu encontrei, esse would que a gente pode analisar, foi, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar, foi essa Tear of Gold, que eu não sei quem foi que recomendou, acho que não sei se foi a Isabelle, não lembro. Tem um trechinho, tá, que eu vou copiar aqui para vocês, que é o trechinho que dá pra gente comentar. Deixa eu copiar aqui, deixa eu colocar no Word. Vocês conhecem, né, essa música? Ó, essa aqui, ó. A gente vai dar uma lida nela. Eu vou pegar só esse trecho porque ele é o único que tem a ver com o conteúdo, tá? Os outros, eles estão meio... Não tem muito a ver, certo? Acho que sim. É de uma cantora, deixa eu olhar aqui o nome da cantora, Yasmin. Um nome bem esquisito. É Fauzia, alguma coisa assim. Não sei nem como é que se pronuncia. Eu acho que isso nem é em inglês o nome dela. Fauzia, uma coisa assim. Tá? Vamos lá. Eu achei nessa música um trechinho aqui de baixo que a gente tem o would. Acho que não conhece, não tem problema não. A gente vai traduzindo aqui e a gente vai entendendo. Isso aqui é o refrão, tá? Ela começa assim, ó. Don't you know that? Você não sabe que... Aí ela começa. I cried tears of gold for you. Tá? Eu chorei, lembrando que o verbo cry, esse cry vem desse verbo aqui, ó. Vou até deixar no chat, ó. O verbo cry, que é o verbo chorar. Então ela tá dizendo assim, ó. Você não sabe que eu chorei lágrimas de ouro por você? Ela fala, I sit here, poor for you. Eu sento aqui, pobre por você. Collect my pennies and my dimes, né? Colete meus centavos e as minhas moedas. That's why you love it when I cry. Isso é a razão, né? Isso é o porquê você ama quando eu choro. Aí essa parte aqui, ó, de baixo. Platinum love for you. Ou seja, é amor de platina por você. Aí ela diz o seguinte, ó. I'd give you no less for you. Eu queria parar aqui para comentar. Inclusive, isso me chamou bem a atenção que a gente tem. Não, que bem bad, né, ô Stephanie? Inclusive, vou até copiar isso aqui e vou colocar no chat. Eu quero dar uma atenção especial para isso aqui. O pior é que eu esqueci quem foi que me recomendou, eu já ia brincar aqui com a pessoa, mas eu esqueci. Olha esse trecho aqui, ó. Você nota que aqui não tem expressamente a palavra would, mas aqui a gente tem uma dica para vocês. A palavra would, ela pode vir contraída, tipo, emendada em um pronome. No caso aqui a gente tem um pronome I, e aqui a gente tem o would, só que o would ele tá colado no I. Então, olha, a gente pode, então esse I would, a gente pode escrever assim também, ó. I'd. Não dando a mesma coisa, é uma forma, digamos, de você contrair a palavra would, tipo uma forma de você esconder a palavra would numa frase. Exato, fica mais prático, porque a palavra would, ela não é uma palavra grande, mas fica mais fácil você falar I'd. E a pronúncia, claro, que vai mudar, né? Você fala I'd give no less for you. A gente traduz, vamos lá, vamos para a tradução. Vou escrever por extenso, tá? Isso aqui você vai achar muito em música, até essas contrações. Dá para você escrever isso aqui, até formalmente, eu acho que dá. Ninguém vai reclamar não, tá? Mas é mais comum em letra de música, essas coisas. Então, no caso, ela queria dizer isso aqui, ó. I would give no less for you. Tá? Aqui o verbo principal que a gente tem é o verbo give, que vai ser o verbo dar. Então, vamos lá. Aplicando os conhecimentos que a gente tem sobre o would. Quando eu digo I would give, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Lembrando, o verbo give é o verbo dar. Vamos lá, no chat, quem entendeu, quem conseguiu perceber o que ela está querendo dizer?
Então, o que é que quer dizer I would give? Como é que a gente poderia traduzir isso? Lembra da função do would, tá? Isso aí, Stefan. Então, ela está querendo dizer o seguinte, ó, eu daria não menos por você. Né? Lembrando que o contexto, vou até voltar aqui para a letra. Ela fala assim, ó, amor de platina por você. Eu daria não menos por você. Lembrando que em inglês a ordem das palavras fica um pouco esquisita, né? Em português, se você quiser traduzir como eu não daria menos por você, dá certo também. Mas ele resolveu escrever com não depois, ó. Eu daria não menos por você. Ficou um pouco estranho a ordem das palavras, mas deu para entender a intenção da cantora, né? Aí ela vai e finaliza, né? Generosity's my enemy. A generosidade é minha inimiga. So I broke and your heart's rich because of me. Então, eu estou quebrado e o seu coração é rico por causa de mim. Bem bad, né? Mas o foco tá bem aqui, ó. E a gente pode, vou até observar, aproveitar isso aqui, para comentar de que outras formas a gente pode contrair esse would, tá? Com os demais pronomes, ó. Um pronome I, eu coloco assim, I'd, um pronome you. Você pode colocar do mesmo jeito, a mesma lógica. Um pronome she, she'd. Um pronome he, que é ele, he'd, tá? Um pronome it. Fica bem estranho, fica quase impronunciável, mas it, bem travadinho. Mas é muito raro você ver isso aqui. Geralmente eles não contraem no it, justamente porque fica difícil de pronunciar. Por exemplo, no we ficaria read. E no they ficaria they'd. Tá bem? Então, são as formas que você pode encontrar esse would escondido nas frases. Tá bem? Eu tinha uma outra aqui para vocês, que eu tinha separado. Inclusive, eu não sei quem estava na aula. Foi alguém que tinha comentado. Acho que foi a Letícia. Eu falei para vocês dessa música aqui, ó. Tears in Heaven. Essa aqui, ó. Eu comentei com ela sobre... eu comentei com vocês sobre ela. Vocês lembram se eu toquei no assunto, se eu comentei sobre essa música? Que eu ia até deixar para vocês escutarem depois, que eu acho que é uma das músicas mais legais de você estudar o wood. Acho que você lembra. Pronto, depois eu vou pegar ela aqui, tá? Eu tinha deixado ela separada aqui. Eu vou até deletar essa parte. Aqui no caso da música, legalzinho da gente traduzir, que vai ser bem facinho. Deixa eu dar um espaço. Não, vou deixar. Inclusive até a música do Eric Clapton. Mas de qualquer jeito, eu até aconselho vocês ouvirem em casa, né? Vai que vocês gostam. Isso, no caso, em português significa Lágrimas no Paraíso. Que é uma música que fala sobre... Que quando ele escreveu isso, ele fala sobre a morte da filha dele. E essa música, ela tem um conteúdo que a gente vai estudar também mais pra frente, que é o que a gente chama de oração condicional, tá bom? Então, não vou traduzir tudo, vou trazer as partes principais, tá? Eu vou dar aqui dando alguns vocabulários para vocês, pra gente tentar ir traduzindo junto, tá bom? Então, aqui ele começa com a pergunta, né, ó. Would you know my name if I saw you in heaven? A parte de cima, ó. Vou te dar um zoom aqui, ó. Would you know my name if I saw you in heaven? A gente nota que é uma pergunta porque a gente tem o would no começo da frase. E também porque tem interrogação, mas note aqui o detalhe da gramática, né? O would, ele tá antes, de fato, do pronome. Aqui a gente tem um verbo principal, que vai ser o verbo saber, tá? Que é o verbo know. Então, essa primeira parte, como é que a gente poderia traduzir, ó? Would you know my name? Como é que a gente poderia traduzir? Eu vou dar para vocês só a palavra know, que é o verbo saber. Como é que vocês traduziriam isso? Eu não vou traduzir a palavra my, porque ela é bem comum, e a palavra name também, eu acho que dá para inferir pelo contexto. Mas ele começa falando, would you know my name? Isso, no caso ele está querendo dizer o seguinte, ó. Você saberia meu nome, porque aqui tem um verbo saber, né? Você saberia meu nome se eu visse você no paraíso? E aqui a gente já nota aquela questão do... Desculpa. Aquela questão do tema, né? Que é um tema muito ligado à morte do filho dele. Então ele já começa falando com alguém, entre aspas, do além, né? Que ele começa assim, ó, você saberia meu nome
se eu visse você no paraíso, então você já percebe ó, como a temática, ele está falando com alguém que com certeza não está mais vivo. Inclusive ele fala que até é um contexto de possibilidade, ó. Você saberia meu nome se eu visse você no paraíso? Então ele está contando aqui com a possibilidade. E no caso, ele não tem certeza se o filho dele, que no caso a letra foi quem morreu, né? Ele não tem certeza se o filho dele saberia o nome dele. Mas por quê? Que aí tem a ver com todo o contexto da letra, tá? O filho dele morreu, ele era praticamente um bebê ainda, uma criança. Acho que foi um acidente, uma coisa assim. Então, em tese, a criança nem sequer conheceu ele. Então, ela não tinha raciocínio para nem sequer saber o nome dele, que era o nome do pai dele. Isso que ele está falando, você saberia meu nome se eu visse você no paraíso? Isso, ô Stephanie, muito bem. No caso, esse sol aqui é o passado de si. Inclusive, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês, tá? Porque em inglês, a gente tem as palavras no passado, ela tem duas traduções, tá? Vou colocar aqui as duas traduções da palavra sol. E eu vou explicar por que o inglês é assim. Vou colocar, pode ser viu, ou pode ser vice. Ó, pronto. A palavra sol, que é o passado de si, você pode tanto traduzir como viu, como vice. Porque assim, em inglês, não existe um modo do verbo, quer dizer, não existe uma conjugação dos verbos que terminam com SSE igual do português. Por exemplo, jogasse, pulasse, cantasse, dançasse, visse, soubesse, ganhasse. Essas palavras que tem SSE, o inglês ele não tem uma conjugação para elas. Então, o que é que o inglês faz? Ele usa a conjugação do passado mesmo. Tá? Então, é por isso que a palavra sol, ela é tanto o passado do verbo ver, que é viu, como ele também é o que a gente chama de subjuntivo, que é o vice. Tá? Então, em inglês, ele meio que tem poucas conjugações. Mas como é que eu sei que eu vou traduzir esse sol como viu ou como vice? Cara, é o jeito pelo contexto, tá bom? Uma dica que eu dou é se você encontrar essa palavrinha aqui, ó. A palavrinha if. Tá? A palavrinha if significa se. Então, por si só, a palavra se, ela meio que já pede o subjuntivo. Se eu visse. Ficaria bem estranho se eu traduzisse assim, ó, né? Se eu vi você no paraíso. Fica estranho, né? Se eu vi você. Não faz sentido. Então, a gente tem que adaptar a tradução. Se eu visse você no paraíso. E você nota que é o verbo no passado, tá? É porque o inglês não tem esse tipo de conjugação. Você vai pelo contexto e a dica que eu dou é olhar para essa palavra aqui, ó. Se aparecer with, é tipo 90% de chance da palavra que está aqui no passado ela terminar com SSE na conjugação em português, tá? Por isso que a gente traduziu assim. Aí ele continua, né? Próxima frase. Would it be the same if I saw you in heaven? Olha aí. Would it be the same if I saw you in heaven? Vou até aqui dar umas palavrinhas para vocês. Ó. A gente tem o be, tá? Que é o famoso verbo to be, que é o verbo ser ou verbo estar. E a gente tem a palavra the same, que quer dizer o mesmo. Então, na letra ele fala o seguinte, ó. Would it be the same if I saw you in heaven? Como é que a gente pode traduzir isso? No caso, pelo menos a segunda parte a gente não precisa traduzir, porque a segunda parte ela tá igual à primeira, que é o if I saw you in heaven. Vocês podem chutar traduções aproximadas, tá? A gente vê depois, a gente corrige depois. Pronto, no caso, pelo contexto, ó, que a letra do começo fala assim, ó, você saberia meu nome se eu visse você no paraíso? Isso, a palavra it aqui, ela é um pronome neutro, né? No caso aqui, nesse contexto, a gente vai traduzir como isso, tá? Por mais que a palavra isso seja assim em inglês, ó, this, mas a palavra it, muitas vezes, para ela encaixar no português, a gente tem que traduzir como isso também. Então é como se estivesse falando assim, ó, isso seria o mesmo se eu visse você no paraíso? Ou seja, seria a mesma coisa se eu visse você no paraíso? No caso aqui, eu acho que ele está se perguntando se a aparência do filho dele seria igual a que ele conheceu, tá?
Então, até está usando o it para se referir ao filho. Então, isso seria o mesmo se eu visse você no paraíso, tá? E lembrando, aqui a gente está trabalhando com a pergunta, tá? É tanto que eu tô traduzindo na entonação de uma pergunta, porque a gente tem o would no começo da frase. E o would no começo da frase indica que é uma pergunta. Bom? Pronto. Aí, no caso, aqui a gente tem mais um trechinho que eu vou passar por ele, porque aqui a gente não tem o would, então a gente pode passar por cima, mas ele fala assim, ó. I must be strong and carry on, because I know I don't belong here in heaven. Basicamente, ele quer dizer o seguinte, ó. Eu devo ser forte e continuar. Lembrando, carry on pode ser tipo continuar, tá? Porque eu sei que eu não pertenço ao paraíso. Por quê? Porque ele está vivo e o filho dele é que já morreu. Então ele tem que continuar, porque ele ainda não pertence ao paraíso, tá? Aí depois ele começa a segunda parte da estrofe usando o would de novo. Ele fala assim, ó. Would you hold my hand if I saw you in heaven? No caso aqui a gente vai ter a palavra hold, que a gente traduz como o verbo segurar. Então aqui ele está fazendo uma nova indagação, né? Ele está se perguntando, você seguraria a minha mão se eu visse você no paraíso? A gente modificou aqui o sentido do verbo segurar. Você seguraria minha mão se eu visse você no paraíso? Isso aí, Stephanie. E lembrando que, assim, é uma coisa que a gente percebe sobre o would, tá? Ele geralmente indica incertezas. Se você parar para observar o contexto da frase, né, o contexto da letra, ele só está falando de coisas incertas, né? Desde o começo, ó. Você saberia meu nome se eu visse você no céu? Você percebe como ele está inseguro, né? Ó, seria a mesma coisa se eu visse você no paraíso? E aqui ele vai e repete, ó. Você seguraria a minha mão se eu visse você no paraíso? A gente pode até colocar isso como uma espécie de observação. Geralmente, acho que quando a gente usa would, a gente dá uma ideia de incerteza. Isso, sim, ele está fazendo para ele mesmo, mas a palavra would por si só, essa terminação ia, que a gente acrescenta nos verbos, ela já dá uma sensação de incerteza. O próprio contexto já deixa uma coisa meio incerta no ar. Tá? Isso é característica do would também. Então vamos lá. Aí no caso ele continua assim, ó. Would you help me stand if I saw you in heaven? Então no caso ele quer dizer o seguinte, ó, o verbo help, que está aparecendo aqui, é o verbo ajudar. Tá bem? Ajudar, e stand quer dizer alguma coisa como ficar de pé. Tá bem? Então ele está se perguntando, ó. Perguntando, would you help me stand if I saw you in heaven? Como é que a gente pode entender isso? Help é o verbo ajudar, tá bem? Stand quer dizer ficar de pé. Uhum. No caso, a frase toda, né? Você me ajudaria a ficar de pé se eu visse você no paraíso? No caso, depois eu vou observar, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa segunda frase que tem um if, porque a gente tem uma atividade para a gente fazer provavelmente na próxima aula, que a gente vai ter que usar esse if aqui algumas vezes, tá bom? Mas esse aqui eu não vou nem comentar, vou comentar mais essa primeira parte, que é a parte que tem o would, tá bem? Vamos lá, você, exatamente, me ajudaria a ficar de pé? Aí ele continua nessa parte, eu vou só traduzir porque ela não faz tanta diferença. Ele fala assim, ó, I'll find my way through night and day, because I know I just can't stay here in heaven. Ou seja, eu encontrarei o meu caminho através da noite e do dia. Porque eu sei, eu não pertenço, eu não posso ficar aqui no paraíso. Desculpa, eu não posso ficar aqui no paraíso. Beleza, ele continua. Deixa eu ver se tem algum outro texto aqui legal pra gente traduzir. Eu acho que não, acho que já acabou. Aí ele fala assim, ó, time can bring you down, time can bend your knees. Então, o tempo pode colocar você para baixo, o tempo pode dobrar os seus joelhos. Time can break your heart, have a beg and please, né? O tempo pode, digamos, quebrar o seu coração. Eu imploro, por favor, eu imploro. Aí ele continua, né? Beyond the door, there's peace, I'm sure. I know there'll be no more tears in heaven. Ou seja, além da porta, a paz. Eu tenho certeza.
e eu sei que não haverá mais lágrimas no paraíso. Aí ele vai para o último trechinho, onde ele volta a, na verdade, a repetir basicamente o que ele falou no começo. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? Aí ele continua, aí só finaliza, né? Eu preciso ser forte e continuar, porque eu sei que eu não pertenço aqui ao paraíso, tá? Então é isso aí, deixa eu tirar aqui. Cara, isso é uma letrinha muito legal, tá? Essa música, no caso, eu até peço para que você escute em casa. Você já sabe mais ou menos a tradução. Escuta em casa, se você quiser ver a tradução inteira da letra, tá? A música é bem bonita, o instrumental dela é bem bonito também, bem calminho, assim. Ele é meio melancólico, porque fala de uma pessoa que morreu, tá? Mas vamos lá, pessoal, só para que eu fique certo. Restou alguma dúvida a respeito de como a gente entende a palavra would em inglês? Alguma dúvida, algum comentário? De boa, né? Deixa eu ver quem mais. Stephanie, ok, Yasmin, Maria Isabelle, e você, Isabelle? Tudo ok? Deixa eu ver se chegou mais alguém. Pronto, tá tudo certo, né? Pronto, eu vou aqui comentar uma coisa com vocês, para ver se a gente consegue, pelo menos, começar a entender um pouquinho o tema da próxima aula. Sim, Stephanie, é fácil, tá? É bem fácil, mais fácil do que parece. Exceto que quando a gente começar a estudar orações condicionais, que lá no nono ano, cara, os meninos, pelo menos os meninos do nono, tiveram muita dificuldade, tá? Mas eu vou aqui, de novo, colocar outra tela, que eu acho que agora que eu vou tentar explicar pelo menos o começo disso aqui para vocês, tá bom? Mas no caso a gente não vai ver tudo igual a gente viu no nono ano, vai ser só, digamos, o essencial, tá bom? Deixa eu apresentar aqui. Pronto, vamos lá. Vamos chamar conditional would. Então, vamos chamar isso aqui de would condicional. Tá? Isso aqui, inclusive, vai ser o conteúdo da bimestral de vocês, tá bom? Vai ser o nosso conteúdo aqui de fim de ano, tá? Mas primeiro, antes da gente começar de fato a analisar a gramática, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quando eu falo assim, condicional, oração, quando eu falo o termo, né? Oração condicional. O que vem na cabeça de vocês? Na cabeça de vocês, como é que vocês definiriam o que é uma oração condicional? O que vocês acham? Ela expressa o quê? Serve para quê? E se você conseguiria dar algum exemplo, mesmo em português, não tem problema, do que seria uma condicional, uma oração condicional? Algum chute, alguma ideia? Boa, é cara, você acertou metade da pergunta. Tem muito a ver com o futuro, mas, digamos, coisas sobre o futuro estão dentro das orações condicionais. No caso, a oração condicional é uma coisa muito mais ampla, mas você acertou metade da resposta. Seguinte, pessoal, uma oração condicional é aquela que você expressa uma condição e um resultado. Posso até colocar assim, ó, oração condicional mais resultado. Como que resultado é esse? Vou até dar um exemplo em português para facilitar. Nem chutando, né? Vou colocar aqui um exemplo em português, ó. Vou pensar um exemplo simples. Eu viajarei para a Europa, olha que chique, para a Europa, se eu tiver muito dinheiro. Se eu ganhar muito dinheiro, vou colocar assim, se eu ganhar muito dinheiro. Isso aqui vai ser basicamente a introdução do que a gente vai entender o que é uma oração condicional. Se a gente analisar essa frase, vamos reparar aqui, ó, a gente tem duas orações aqui dentro. Aqui é uma frase inteira, tá? Lembrando lá dos conceitos que também existem no português, tá? Uma oração gira em torno de um verbo, tá? Um verbo conjugado. No caso, nessa frase, a gente tem duas orações. A gente tem essa primeira, que gira em torno do verbo viajarei, e a segunda, que gira em torno do verbo ganhar. Em resumo, pessoal, uma oração condicional, ele vai falar uma possibilidade de algo geralmente no futuro, não sempre, tá? Mas geralmente no futuro, e logo depois ele vai dizer uma condição, né, por isso o nome é condicional, para que essa ação se realize. Por exemplo, o que é que eu tenho aqui? A frase é a seguinte, ó, eu viajarei para a Europa se eu ganhar muito dinheiro.
o viajarei para a Europa é uma condição. Desculpa, é o resultado. Se eu ganhar muito dinheiro, é a condição que eu preciso ter para viajar para a Europa. Isso, e detalhe, muito importante. Oração condicional sempre vai ter o se. Isso aqui em inglês vai ficar assim, ó. Eu viajarei. Já vou tentar explicar como que isso vai chegar no would, tá? Tipo, tem tudo a ver com would, mas a gente vai aos pouquinhos, tá? Então isso aqui em inglês ficaria assim, ó. I will travel to Europe if I gain much money. Então, eu viajarei para a Europa, é que o verbo é viajar, eu viajarei para a Europa se eu ganhar muito dinheiro. Que a gente tem um caso clássico de condicional. E a gente tem outros tipos de condicional que funcionam um pouquinho diferente. Eu vou pegar essa primeira oração condicional e vou modificar ela. Vou escrever aqui de outra forma. Eu vou escrever assim, ó. Eu viajaria para a Europa se eu ganhasse muito dinheiro. A gente pode chamar essa oração que eu coloquei de condicional? Podemos sim. Eu estou falando assim, ó, eu viajaria para a Europa, isso é um possível resultado, né? Se eu ganhasse muito dinheiro. Eu tenho aqui, pessoal, uma condição. A frase está expressando uma condição para que eu viaje para a Europa. Isso, Stephanie, é aí que entra o would. Eu também tenho aqui uma oração condicional. Ela está expressando uma condição para que eu viaje para a Europa. Nesse tipo de condicional, você já deve ter matado a charada. Se eu tenho viajaria, com esse IA no final, é porque vai ter o would em algum lugar. Então, essa frase em inglês ficaria assim. I would travel, lembrando que travel é o verbo viajar, né? I would travel to Europe assim, if I gained much money. Essa primeira parte vai ser de boa para vocês. I would travel to Europe if I gained much money. O problema vai estar do outro lado, que você tem que entender. Quando a gente está fazendo uma oração condicional, ou seja, a gente está expressando uma condição, e a gente tem o would aparecendo, que no caso aqui, o would está na oração que está expressando um resultado, né? Eu viajaria para a Europa, esse é o resultado. A frase que vai expressar uma condição, ela vai precisar seguir a seguinte estrutura. Ela vai ter que ter o if, e ela vai ter que ter o verbo no passado. Inclusive, eu poderia dizer o seguinte, ó, a oração condicional, quando a gente encontra o would, vou até colocar aqui na observação, quando temos would como resultado de uma condição, a oração, depois eu coloco no Google Sala de Aula, tá bem? Para vocês copiarem depois. A oração condicional, lembrando, qual é a oração condicional? A oração condicional é aquela que tem o if, tá? Vai ser sempre essa, ó. Se aparecer o if, é porque é uma oração condicional. Isso, as duas são orações condicionais, Stephanie. Isso aí. Oração condicional é aquela que expressa uma condição para um certo resultado acontecer. A diferença é que dentro das orações condicionais, você tem várias formas de expressar isso. Você tem como expressar condições no presente, no passado, no futuro. Isso aí a gente vê no 9º ano. Inclusive, os meninos quebraram a cabeça com isso. Porque você tem várias formas de expressar condições. A gente aqui vai ver somente como é que a gente expressa uma condição, como é que a gente escreve uma oração condicional com would. Especificamente só would, tá? Mas a oração condicional mesmo é muito mais ampla que isso. Então, ficaria assim, ó, quando temos o would como resultado de uma condição, a oração condicional deve seguir a seguinte estrutura. Seguinte estrutura, 2 pontos. If mais sujeito mais verbo no passado. Mais complemento, né? Pronto, eu vou deixar aqui, vou finalizar aqui essas observações. Peço que vocês copiem, tá, pessoal? Eu vou deixar lá para vocês no Google Sala de Aula, copiem, porque na próxima aula a gente vai retornar com esses conceitos aqui. Espero que vocês mantenham isso em mente, tá? Porque a gente vai partir daqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Mas por hoje a gente fica só com isso mesmo, tá? Uma oração condicional é uma expressão, uma condição para que um resultado aconteça. E a gente pode fazer orações condicionais
com a palavra would. Tudo bem? Pessoal, é isso aí, tá? Próxima aula a gente continua. Tchau, tchau.